fazendo uma coordenação de um serviço de ensino de oftalmologia aqui em Niterói. Eu trabalho por uma empresa que chama-se iVisio, uma empresa de conteúdo educacional para oftalmologia, é um portal educacional para oftalmologia. E na verdade eu sou um oftalmologista subespecialista num segmento do olho que é a retina, então eu sou subespecializado em retina, mas hoje eu estou aqui representando a Associação Médica Fluminense como membro do chamado carinhosamente Clube do Olho, que é a comissão de oftalmologia da Associação Médica Fluminense, para falar de um caso, a convite da própria Associação Médica, de um tema muito importante que fala-se a respeito das conjuntivites. De um tempo para cá, de uns meses para cá, a nossa cidade e cidades ao entorno de Niterói vem passando um surto de conjuntivite que não está restrito somente à nossa região. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o tema de hoje é olho vermelho, como prevenir as complicações e tratar os casos de conjuntivite. É um tema aparentemente simples, aparentemente dominado pela área da oftalmologia, por todos os oftalmologistas, porém com algumas nuances muito importantes e que, às vezes, geram dúvidas não só para os próprios colegas especialistas, quanto para os colegas de outras áreas da medicina geral, que ficam em dúvida de como proceder no caso de atendimento de emergência desses pacientes de olho vermelho, e ficam também várias dúvidas, principalmente para os nossos pacientes. O primeiro slide que eu projeto aqui fala a respeito do surto de conjuntivite no norte fluminense, que preocupa moradores. É um artigo do jornal que aborda justamente a preocupação desse surto na nossa região, né? E isso gera essa discussão que a gente vai fazer um bate-papo hoje, tá? Principalmente nessa época de calor, a conjuntivite ela se apresenta numa demanda muito acima da expectativa normal do seu ano, ao longo do nosso ano. Uma outra questão importante que eu quero frisar aqui na nossa apresentação é o percentual de diagnóstico de conjuntivite dos casos de olho vermelho, né? É muito comum em toda a população acreditar que todo caso de olho vermelho já é o diagnóstico fechado de conjuntivite. E isso, na verdade, não é o que acontece. Em vários trabalhos versam que a média, mais ou menos, de conjuntivite em casos de diagnóstico de conjuntivite por quadro de olho vermelho vai variar mais ou menos de 27% a 32%, né? O restante dos outros casos de olho vermelho não são conjuntivite, são outras doenças inflamatórias do nosso olho que levam também ao olho vermelho, simulando uma conjuntivite. Então, essa é uma preocupação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia na questão do autodiagnóstico da conjuntivite, quer dizer, pessoas que porventura estejam com o olho vermelho acreditam estar com conjuntivite e fazerem uso da automedicação. Isso é o que a gente mais vê na população. A gente vê aqui na nossa cidade e em outras cidades um crescimento avassalador do número de farmácias, o acesso fantasticamente fácil das pessoas no uso de determinadas medicações e o uso da sua automedicação, que a gente sabe que é uma preocupação de toda a nossa sociedade médica, quanto ao uso da automedicação. Então, vem aí uma preocupação de lembrar que as conjuntivites em casos de olho vermelho não ultrapassam um pouquinho mais de 1/4 dos casos de olho vermelho. Bom, dando a nossa introdução básica, então, o que é uma conjuntivite? A conjuntivite, na verdade, vai ser essa inflamação dessa membrana que nós temos transparente do olho, chamada conjuntiva. Essa inflamação pode deixar um ambiente do globo ocular bastante vermelho. E outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que esse olho não fica só vermelho, como vem outras queixas que a gente vai descrevê-las ao longo da nossa conversa de hoje. Uma coisa que eu quero frisar muito aqui, a importância de entender que a conjuntivite não tem um tempo fechado para ela, para o desenvolvimento dela. Ela começa mais ou menos numa evolução de 3 a 7 dias. A conjuntivite pode alcançar 15 dias de processo inflamatório, ou às vezes pode até
estender por mais tempo. Então, é um quadro que pode variar muito de pessoa para pessoa. Não há um padrão fechado de processo inflamatório que a gente possa dizer. É muito comum nos nossos consultórios a gente atender pacientes que levantam a seguinte questão: poxa, doutor Rodrigo, eu estou com o olho vermelho, mas esse olho vermelho eu estou com muita areia nos olhos. Será que isso é conjuntivite mesmo? Outros falam: poxa, doutor Rodrigo, eu já estou há 2 semanas com o olho vermelho. Será que é conjuntivite mesmo? Então, existem várias formas, vários quadros diferentes que podem levar a conjuntivite no quadro de olho vermelho. Outra questão importante que esse slide mostra para a gente é os pontos que o oftalmologista identifica no olho do paciente. Quer dizer, quando a gente abre a pálpebra, a gente não está somente querendo olhar a conjuntiva vermelha. O oftalmologista, ele olha o fórnix do paciente, ele olha a carúncula, ele observa a conjuntiva bulbar, a conjuntiva tarsal, a transição entre a conjuntiva bulbar e a conjuntiva tarsal, ele observa a linha cinzenta do globo ocular. Cada pontinho desse aí, que está no nosso slide, está mostrando uma localização diferente dessas que eu estou falando a vocês, que são avaliações que o oftalmologista vai fazendo, porque o processo inflamatório, dependendo de cada um desses setores, vai mudar o diagnóstico e pode mudar o prognóstico do tratamento dos nossos pacientes. Outra questão, outra avaliação é verificar se esse processo inflamatório ele vai até o limbo. O limbo é essa transição entre a conjuntiva e a córnea. Outras situações também podem fazer com que esse paciente tenha olho vermelho e que não tem nada a ver com a conjuntivite. A gente já falou sobre isso. Então, os quadros de conjuntivite que vão estar no universo do olho vermelho de 27 a 32% dos casos, a gente pode ter outras causas, pterígio, por exemplo, que é essa membrana, essa pelezinha que cresce por cima dos olhos, da córnea, pode ficar avermelhada e podem levantar a suspeita de ser conjuntivite e não tem nada a ver com o quadro que a gente está abordando aqui hoje. American Academy of Ophthalmology algumas regras básicas que é seguido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia como processos iniciais de avaliação diagnóstico para que a gente possa de fato fechar a conjuntivite que a gente está acompanhando esse paciente. A aferição da acuidade visual, a medição da acuidade visual é muito importante. Isso pode mudar a forma com que a gente está abordando o paciente. Quer dizer, não basta somente, e recentemente tivemos agora até uma reunião do Conselho Federal de Medicina, não basta somente o médico olhar a foto que o paciente via WhatsApp. Quer dizer, hoje em dia a gente já sabe que o WhatsApp não pode mais ser utilizado pelo médico para ambiente de diagnóstico. É importante que o paciente vá até o médico, porque existem outros quesitos importantes que ele possa avaliar para que a gente possa chegar realmente àquele quadro que a gente está querendo, como diagnóstico correto. É importante esse slide para mostrar para vocês o quanto de avaliações que nós, na nossa especialidade, temos que fazer para que a gente possa, de fato, fechar o diagnóstico. Então, a gente faz a avaliação da pele desse paciente, a gente faz a avaliação das pálpebras dele, a gente faz a avaliação da conjuntiva e da localização, como eu mostrei no slide anterior, da localização do processo inflamatório. Isso pode denotar diversas condições diferentes, né? A gente tem situações de padrão de injeção diferentes, a gente pode ter a quemose, que é um inchaço dessa conjuntiva, de um padrão diferente. A gente precisa fazer um exame, um equipamento específico da oftalmologia chamado lâmpada de Fennel, a gente tem uma melhor observação mais próxima desse globo ocular. A gente faz uma avaliação, então, dessas margens palpebrais para ver se tem outra condição que possa estar sim. Além disso, nós temos que observar a situação dos cílios dos nossos pacientes, a avaliação de ponto lacrimal, saber se existe algum edema ou alguma secreção. Como eu falei anteriormente, a avaliação da conjuntiva tanto tarsal quanto a conjuntiva bulbar. A gente avaliar a questão da córnea, saber a transparência da córnea. Algumas lesões de conjuntiva associam-se a lesões corneanas, que nós damos o nome de ceratoconjuntivite, e que elas têm situações mais prolongadas no seu tratamento e às vezes até complicações maiores. Nós definimos basicamente as nossas conjuntivites em 3 grupos diferentes de forma didática. As infecciosas, que elas se subdividem em 3,
as virais, as bacterianas e as fúngicas. Nós temos uma outra classificação de conjuntivite chamadas alérgicas e uma outra chamada de irritativas. Aqui a gente vai abordar um pouco dela. Uma questão que muito me é indagada no dia a dia do consultório, quando eu estou atendendo um paciente de olho vermelho com a suspeita de conjuntivite, é o paciente me perguntar: poxa, doutor, o senhor não vai colher nenhuma secreçãozinha para mandar para um laboratório, para poder confirmar se isso que o senhor está falando que é conjuntivite realmente é? A minha resposta é não. Na verdade, a conjuntivite é um diagnóstico clínico. Eu não preciso fazer ou colher nenhum material de secreção do paciente para envio para o laboratório. Mas isso é um item muito importante que eu queria deixar claro aqui para vocês. Como na medicina, nem tudo a gente pode falar sempre é assim, existem algumas variantes desse momento de avaliação dessas secreções. E aqui eu coloquei algumas delas. Nós podemos sim fazer culturas e esfregaços para citologia e corantes especiais em alguns casos, como na conjuntivite neonatal infecciosa, que ela está fora desse ambiente de surto que a gente está conversando aqui hoje. Outro momento também são os esfregaços para citologia e corantes especiais recomendados em casos de conjuntivites gonocócicas, que são conjuntivites de outro aspecto, que não é o caso aqui da nossa conversa hoje também. E outro momento é para a gente poder confirmar diagnóstico de conjuntivite por clamídia, que é uma outra infecção e que a gente vai abordar em outro momento. Aí o paciente, novamente, ele me indaga: mas doutor, eu escutei falar que é necessário, às vezes, fazer uma biópsia no olho para fechar realmente esse diagnóstico. Eu já estou há 2 semanas com conjuntivite, a conjuntivite não melhora, o senhor não vai trocar esse colírio que o senhor está passando? Será que o senhor está acertando o meu diagnóstico? Será que esse colírio mesmo que eu estou usando é o colírio adequado, não é? E aí eu respondo: olha, a biópsia aqui de conjuntiva eu vou utilizar em outras situações, quando eu tiver suspeita de doença pemphigoide, por exemplo. Outro momento também da biópsia eu posso utilizar em casos de ideias que o paciente possa estar sofrendo algum tumor local, algum carcinoma sebáceo, por exemplo. Eu posso abrir mão de alguns exames mais especializados, né? Nós tivemos uma colega aqui, até brasileira, que foi para a França fazer um exame chamado microscopia confocal, né? E que é importante, às vezes você pode abrir mão de alguns exames mais específicos quando você gerar dúvidas do tipo de conjuntivite atópica, uma certa conjuntivite límpica superior, mas isso são casos muito isolados e muito específicos, tá bom? Testes de função de tireoide, a gente tem que lembrar que eles são indicados em pacientes portadores de ceratoconjuntivite límpica superior e que não sabem que tem a doença da tireoide. Então, algumas patologias de tireoidopatias podem levar a processos inflamatórios oculares e podem ser feitos o diagnóstico através do exame oftalmológico. Vamos começar então, baseado naquele quadro lá que eu mostrei para vocês, falando um pouquinho das conjuntivites virais. Conjuntivite viral é uma conjuntivite que ela vai curar com o oftalmologista, sem o oftalmologista, ou apesar da presença dele. Ela vai curar. O que a gente faz, na verdade, muitas vezes, é tratar a conjuntivite viral no aspecto de impedir que a gente tenha evolução das formas graves da doença. O objetivo do tratamento da conjuntivite viral é evitar as formas graves. Ela vai curar sozinha. O seu oftalmologista vai prescrever uma medicação para te dar uma redução da sintomatologia dela, mas ela vai ter uma cura espontânea. A gente só faz o uso da medicação para evitar as formas graves da doença. Aqui estão elas. Então, a gente tem os agentes mais comuns, os adenovírus. Os adenovírus, disparadamente, são aqueles agentes mais comuns, né? A gente tem aí 64 tipos dele. É capaz de eu poder pegar uma conjuntivite viral hoje e daqui a 2 semanas pegar uma outra conjuntivite viral também. Nada me impede, não me gera cura por resposta imunológica de conjuntivite adenoviral. Isso não acontece, né? Então, a gente tem outras conjuntivites virais, como os enterovírus, Coxsackie e o herpes vírus, né? Em outros casos. A gente tem a conjuntivite ocorre principalmente em locais de muito contato. Não existe transmissão de conjuntivite pelo ar. Existe a necessidade de ter contato com a secreção. Nós sabemos que nós levamos as mãos aos olhos com muita frequência e ao não lavar as mãos a gente encosta um material que outra pessoa toca nesse material e leva a mão aos olhos e acaba se contaminando. O diagnóstico ele é clínico, como eu falei.
O que acaba muitas vezes acontecendo é que o tratamento ele passa a ser por vasoconstritor tópico, pela facilidade da compra dele em farmácia, por lágrima artificial e por compressa fria. E acaba sendo muitas vezes indicações iniciais. A gente vai conversar um pouquinho sobre controvérsias de tratamento lá no final, mas o que acaba muitas vezes acontecendo é que quando acontece o diagnóstico da conjuntivite viral no nosso consultório, muitas vezes esse paciente ele não começou essa conjuntivite hoje nem ontem, ele já está há mais tempo com ela. A gente sabe que os processos inflamatórios causados por vírus nos olhos abrem porta para as infecções bacterianas no olho também. Então a gente já tem na nossa própria pele uma bactéria muito famosa que ocupa grande parte das inflamações oculares, chamada de Staphylococcus aureus, e ela se aproveita daquele ambiente inflamado da conjuntivite viral e acaba infectando. O que acontece muitas vezes são esses pacientes, mesmo com conjuntivite viral, terem indicação de uso de antibiótico no nosso dia a dia de consultório para a gente evitar a evolução dessa doença. Isso são questões controversas e que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, conforme eu falei. A propagação do vírus, ele dura até 15 dias após os sintomas, quer dizer, isso já responde muitas das perguntas, perguntam assim, poxa, doutor, e aí eu vou poder ir à praia semana que vem, já que eu já estou tratando, estou fazendo uso com ele? Não vai poder, porque você está contaminante mesmo sob o uso da medicação. Isso é uma medicação sintomatológica ou para impedir uma progressão de uma conjuntivite dupla, uma viral bacteriana. Isso comumente acontece. A questão da sintomatologia, então a gente tem irritação ocular, a sensação de areia, corpo estranho, isso nos nossos consultórios no dia a dia é uma confusão muito grande. O paciente chega com pouca hiperenemia ocular, com uma dor ocular muito grande, uma sensação de corpo estranho, dizendo que caiu alguma coisa no olho. Você faz uma avaliação desse paciente e não tem nada no olho dele, quer dizer, não caiu nada no olho dele. Na verdade é a sensação de corpo estranho da conjuntivite simulando que tenha caído algo no olho do paciente. Embaçamento visual, a fotofobia comum, né? Como sinais a gente tem a hiperenemia ocular clássica, o edema, a secreção intensa. Folículos ou papilas são diferentes, membranas ou pseudomembranas são situações diferentes, vão depender do tipo de conjuntivite que a gente vai conversar um pouco mais à frente. E a adenopatia pré-auricular, blefarite, ceratite são situações que podem estar ocorrendo juntos. A adenopatia pré-auricular é muito comum. Na verdade, os vasos linfáticos eles vão drenando do olho até a região pré-auricular, então comumente nós temos um processo de adenopatia dolorosa pré-auricular em caso de conjuntivite viral. Isso é uma condição bem comum. Com relação à reação folicular ou papilar, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso à frente e com relação à membrana e pseudomembrana também. Então, eu coloquei alguns slides que são interessantes para a gente poder observar essas diferenças, são as diferenças que a gente utiliza como diagnóstico no dia a dia. Uma outra condição que eu coloquei aqui foi a questão do herpes simples, né? O herpes simples, a gente tem que lembrar que o contato íntimo, que secreção de pessoas com um episódio infeccioso ativo em sítio periférico, é uma transmissão que muitas vezes acontece de forma assintomática, o paciente não sente, ele pode ter uma estomatite, uma blefaroconjuntivite que possa chamar a atenção dele, e às vezes ele sente pouca dor, pouco incômodo, com uma reação inflamatória bem leve, e mais à frente abre aquele quadro clássico que está no slide de vocês, com a visualização na córnea corada com um corante que nós na oftalmologia usamos, chamado fluoresceína. Nós podemos observar a presença do sítio do herpes, da lesão herpética na córnea, formando uma ceratoconjuntivite, né? A gente colocou dentro do grupo das conjuntivites, mas essa é uma conjuntivite que, além de ser da própria conjuntiva, afeta o olho e damos o nome de ceratoconjuntivite. Pacientes atópicos sofrem mais disso, né? Então, a reação inflamatória da atopia, do processo inflamatório, abre mais a porta para essas infecções herpéticas, né? Nós sabemos que os herpes, eles atuam muito mais nos pacientes atópicos do que nos não atópicos. Aí vem a necessidade, como em qualquer conjuntivite, da higiene local. No caso da ceratoconjuntivite herpética, uso do desdebridamento da lesão às vezes é necessário, uso de aciclovir tópico ou oral, né? E a gente precisa, às vezes, fazer um acompanhamento mais longo desse paciente. Como eu falei antes para vocês, que eu ia falar um pouco sobre essa divisão de folículo e papilo, o que é isso, na verdade? O oftalmologista ele everte a pálpebra superior,
para melhor avaliação. Na verdade, os folículos são estruturas que eles acabam fazendo uma formação circular, né? E eles são avasculares, a gente não tem presença de vasos nessa região, acontece por uma reação linfóide na pálpebra superior e ajuda a gente a desmistificar e identificar o tipo de conjuntivite que a gente está querendo. Quando a gente tem essas hiperplasias linfóides na pálpebra superior, que damos o nome de folículo, quando não tem vaso, chamamos de folículo, quando tem vaso passando no meio, nós chamamos de papilas. No caso de folículo, denota para a gente conjuntivite virais ou irritações químicas, por exemplo. No caso, quando são papilas, quando essas hipertrofias linfóides de pálpebra superior, elas têm vasos no centro, a gente vai denotar para a gente maior atividade bacteriana, né? Ou algumas conjuntivites atópicas ou por uso de lente de contato também podem ter essa reação papilar mais evidente, maior número de vasos nessa região. Outra questão importante é a presença de pseudomembranas ou membranas. Nós vamos ter pseudomembranas em casos de conjuntivite virais, que elas sangram um pouco, e em casos de conjuntivite bacterianas nós vamos ter formação de membranas em pálpebra superior, elas são mais sanguinolentas na hora da retirada. Tanto a pseudomembrana como a membrana, elas são retiradas pelo oftalmologista, elas criam uma barreira da absorção da nossa medicação, elas são necessárias de serem retiradas para que a gente possa ter uma maior atuação da medicação colírio tópica no olho dos nossos pacientes. Aqui mostrando, então, uma inversão de pálpebra superior e observação, então, da presença de papila no globo ocular. De folículo no globo ocular. Das conjuntivites bacterianas, então, a gente tem na conjuntivite bacteriana uma secreção mucopurulenta. Na conjuntivite viral nós temos uma secreção mais aquosa, na conjuntivite bacteriana uma secreção mais mucopurulenta. A gente tem como causa Streptococcus pneumoniae, os Staphylococcus aureus, que eu aqui falei, e o Haemophilus influenza como bactérias mais frequentes para esse tipo de infecção. Atualmente nós abrimos mão de colírios de quinolonas, tobramicina ou neomicina, para o uso de tratamento desses pacientes. Podemos associar com lágrimas artificiais e compressas frias. As conjuntivites virais, elas tendem a dar processos de reação edematosa de pálpebra muito intensa. Então, as compressas frias, elas são demandadas por nós no dia a dia para que a gente possa, de fato, dar um conforto melhor para esse paciente. Aqui a gente tem só uma demonstração de uma conjuntivite gonocócica, que a gente comentou lá atrás, para a gente não deixar passar sem nenhum tipo de informação. Ela é causada pela Neisseria gonorreia, pode ser transmitida na hora do parto, e utilizamos nitrato de prata como aspecto de prevenção do saco do conjuntival para evitar esse tipo de infecção que acontece no parto normal. É tratada com antibióticos sistêmicos e oculares. Tracoma, uma condição triste em região pobre e em região sem muito acesso à atividade. Alguns locais a gente tem aparecimento de tracoma fora desse ambiente que eu falei, mas geralmente em locais mais humildes e que com menos acesso ao cuidado de higiene. Possui uma duração maior, o tracoma, geralmente em jovens sexualmente ativos. Trata-se com azitromicina, doxacitina, e a gente pode observar ela em países em desenvolvimento. Conjuntivites fúngicas, essas são mais raras de acontecer. Quando acontece, tem relação com acidente com madeira, são pessoas que trabalham mais em regiões de campo, né? E acidente de madeira nos olhos, né? Obviamente, e a utilização de lente de contato favorece o aparecimento dessas conjuntivites. Outro tipo de conjuntivite que a gente tem é a conjuntivite alérgica, né? Então, a conjuntivite alérgica, ela predispõe justamente a questão de processos intrínsecos, né, do paciente. Ele não tem como transmitir isso, é algo que é dele mesmo. Elas são tratadas tanto com antihistamínicos, corticoides, em alguns casos mais avançados nós podemos abrir mão de medicação oral para o tratamento também, né? Temos uma conjuntivite alérgica específica na oftalmologia de usuário de lente de contato, que dá-se o nome de conjuntivite papilar gigante, e como eu falei, tem presença de papila na inversão da pálpebra superior, semelhante do que a gente tem nas conjuntivites bacterianas também. Temos uma outra condição, que é a conjuntivite irritativa, aquela pessoa que utiliza algum produto
ela acaba pingando de forma equivocada nos olhos, algum agente tóxico, alguma coisa que possa ter caído, um produto de limpeza, ou mesmo fumaça próximo aos olhos, ou mesmo algumas outras utilizações do nosso dia a dia, sabão, sabonete que possa cair, as mulheres ao uso de maquiagem, né? Recentemente tive um caso de uma paciente fazendo implante de uns cílios. Hoje, agora as mulheres têm os cílios, estão fazendo agora os implantes diferentes. Isso está causando uma confusão danada, uma correria no consultório, porque alguns locais estão implantando isso de forma equivocada, causa uma reação inflamatória imensa na pálpebra, causa uma reação inflamatória imensa e acaba evoluindo para uma conjuntivite devido ao processo inflamatório palpebral. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Lembrar que as conjuntivites irritativas merecem bastante limpeza local, com água abundante, preferência filtrada, obviamente. E no caso, se for algo referente a uma medicação de uso errado, tem que ser suspendido de forma imediata, obviamente, para evitar a transmissão ou contaminação. Então, antes da gente entrar nesse tema de evitar, vou falar um pouquinho sobre como que a gente orienta os colegas de emergência que trabalham no plantão no dia a dia a abordar esses pacientes de olho vermelho. Então, a orientação técnica do oftalmologista é que faça uma indicação de uma compressa fria palpebral, caso haja edema palpebral. Se o olho estiver muito vermelho, pode utilizar soro fisiológico frio, e esse paciente ele precisa buscar um tratamento especializado. Não orientamos que nenhum colega aqui, não seja especialista, prescreva uma medicação prévia a ele, porque entra nessa história de uma diversidade imensa de outras doenças que podem causar o olho vermelho, que não somente a questão da conjuntivite. Mas pode ser feito um atendimento básico prévio com essa orientação de compressa fria e limpeza dos olhos com soro fisiológico. Com relação a evitar a transmissão ou contaminação, quero abordar aqui o caso de usuário de lente de contato. A gente tem muita gente usando lente de contato. É importante que o usuário de lente de contato precisa parar o uso de lente. Geralmente a gente orienta que ele pare o uso da lente de contato durante 15 dias. E a gente viu ali que mais ou menos a conjuntivite viral dura 14 dias de transmissão. Então, mesmo que ele tenha melhoras antes desse período, ideal que ele pare os 15 dias. Se ele tiver com a conjuntivite, no momento que ele estiver fazendo o uso da lente de contato, o ideal é que ele despreze essa lente. Esse é o ideal, ele não fique tentando lavá-la com o produto que estava lá, que isso vai resolver, porque aquele produto não serve para lavar. A gente não sabe se era uma viral, se era uma viral já uma bacteriana. Então, o ideal é que ele se despreze essa lente e que ele não pingue colírio usando a lente também. O ideal, o colírio para tratamento, colírio antibiótico, o ideal é que ele não utilize isso para tratar. São casos graves, né? Então, o usuário de lente de contato, quando ele não se cuida direito, a gente pode ter evoluções para úlceras de córnea, até melt corneano e perda dessa córnea, com necessidade de vezes de transplante em casos mais severos. A gente não quer chegar até lá, então a gente precisa trabalhar com a prevenção. Os cuidados a serem tomados, então, a gente pede para que as pessoas lavem com frequência o rosto e as mãos, usem toalha de papel para enxugar o rosto e suas mãos. Uma coisa que a gente observa muito no consultório, às vezes a pessoa que já está acostumada a ter um próprio paninho dela, né? Então aquele paninho que está lá, que ela limpa o rosto, aquele paninho que ela está lá, e esse paninho vai para o olho, volta para o olho. Então tem que eliminar esse paninho, tem que ser toalha de papel. Não compartilhar toalhas de rosto, trocar as fronhas dos travesseiros diariamente. A gente pode se autocontaminar, como eu falei. Eu posso estar com conjuntivite, dormir, estar com aquela fronha lá, melhora, eu volto a dormir naquele ambiente. Eu posso ter uma nova, é raro isso acontecer, mas eu posso ter uma nova contaminação por mim, pela secreção deixada no meu próprio travesseiro. Lavar as mãos antes e depois do uso dos colírios ou pomadas. Ao usá-los, não encoste o bico, isso é muito comum. O oftalmologista vive falando sobre isso com os pacientes. Cuidado para você não encostar o bico do seu colírio no seu olho, né? Porque ele tem que lembrar, os olhos são órgãos separados. A gente pode acabar encostando o bico no olho que está com conjuntivite, leva aquele colírio para o outro olho. A gente está tratando, às vezes, pacientes que usam colírios frequentes, pacientes que usam colírio de glaucoma, por exemplo. Ele vai lá, ele pinga aquele colírio de glaucoma, encosta o bico do colírio de glaucoma naquele olho que está infectado, leva isso para o outro olho. Você tem que tomar cuidado com isso.
Não usar lente de contato quando estiver com conjuntivite, conforme a gente conversou, né? Não compartilhar o uso de produtos de beleza, seja mulheres, prestem atenção, vamos parar de compartilhar produtos de beleza, isso é perigoso, a gente sabe que isso aumenta as chances de infecção nos olhos. Evitar coçar os olhos, a gente hoje, mais do que nunca, na oftalmologia, não sabe se doenças inflamadoras de astigmatismo, ceratocone e outras doenças têm a ver com o ato de coçar, ou o ato de coçar piora, ou elas é que provocam o ato de coçar, mas o fato é que o ato de coçar existe uma relação muito próxima com isso, devemos evitar coçar os olhos, não só para evitar levar a infecção aos olhos, como evitar piora de progressão de grau, por exemplo. Evitar aglomerações ou frequentar piscinas de academias ou clubes, isso aí eu sei que é difícil, mas é importante evitar ambientes que vocês já não sintam que está um ambiente tão limpo ou adequado. Evitar a exposição de agentes irritantes, fumaça, alergenos, pólen que possam causar a famosa conjuntivite. Aos colegas oftalmologistas fica essa minha palestra, né? Então, como tratar, né? A gente já falou um pouquinho que a gente usa quinolona para tratar as conjuntivites bacterianas, a gente usa medicações, alguns colegas gostam de usar os corticoides para tratar as conjuntivites bacterianas, gostam de usar os corticoides para tratar conjuntivites virais, outros abominam, dizem que os corticoides aumentariam o prazo de uso. Como na retina a gente está muito acostumado a lidar com corticoide, né, eu já não tenho tanta preocupação com o uso, a gente orienta apenas que ao usar o corticoide acompanhe um pouco mais esse paciente, e o que a gente observa na clínica no dia a dia é o conforto e o resultado de satisfação do paciente. Então, eu sou da prática favorável ao uso do corticoide em caso de conjuntivite, mas isso ainda é um tema em discussão na nossa especialidade. A tração já não é mais da medicina de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. A gente hoje já tem corticoides com uma atividade mineral, um corticoide muito menor, uma atividade muito mais com redução do processo inflamatório, sem aumento tão evidente da pressão intraocular, sem com aquele exercício tão presente da formação da catarata, e é isso a qual eu advogo o conforto e o resultado positivo dos corticoides nas conjuntivites, mas é um tema que eu não vou entrar aqui agora, que é um tema mais geral, o objetivo é a gente dar uma noção geral para todo mundo. Aqui eu vou deixar orientação, eu vou estar falando uma palestra no Peru, em Arequipa, em Marcelo Abril. A gente está organizando um curso online para a prova de fellow da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro. Participo da orientação de um preparatório para a prova de especialista online também, nesse site que eu trabalho, chama-se iVisio. A gente vai estar em Fortaleza também, num outro curso, em breve. O Instagram, esse talvez seja um dos maiores Instagrams do Brasil, com o maior número de imagens, eu falo isso com muito orgulho, bastante imagem oftalmológica. Quem quiser conhecer o Instagram do iVisio vai conhecer bastante coisa da oftalmologia. Temos um programa na Universidade de Tübingen, eu coordeno hoje atualmente um programa na Universidade de Tübingen, a universidade fica ao sul da Alemanha, e que a gente tem a oportunidade de levar 8 colegas oftalmologistas para conhecerem o serviço. Deixo em aberto as perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta. Está dando muito absenteísmo, né? Lá na empresa, que aparece o olho vermelho, vai no posto de saúde, 7 dias em casa. Então, 7 dias você não faz. O álcool gel é uma medida, né? Mas não pode ser somente a única, como eu falei. É importante que a gente evite os casos diagnosticados, eles precisam ser afastados necessariamente para a gente evitar a contaminação. Porque, foi o que eu falei, às vezes o ato do álcool gel, ele é um ato, enquanto a pessoa estiver dentro do ambiente dela de trabalho, né? Ou algum ambiente que ele tem a disposição disso, né? Sai daquele ambiente, foi pegar um ônibus, por exemplo, tempos depois a gente já tem a perda do efeito, e aí a gente tem que estar realmente com uma preocupação de afastar os casos confirmados, afastar os casos suspeitos, em momentos de surto, né? É o que eu falo até nas discussões que tem na Sociedade de Oftalmologia, brasileira de Oftalmologia. No momento de surto, há uma preocupação de prescrever a mais por causa da resistência bacteriana, mas há uma preocupação de se prescrever a menos o colírio pela questão da difusão do surto infeccioso, né? No caso de conjuntivite bacteriana, né?
No caso das conjuntivites virais, é o que eu te falei, a facilidade que tem do olho pelo ambiente, pelo olho ser um ambiente úmido, aberto, exposto e com bactéria na nossa pele, o processo infeccioso viral, ele necessariamente é uma porta quase que amigável para a infecção bacteriana entrar. Então, assim, é diferente de outros espaços que a gente tem no corpo. Então, é quase que um convite, né? A gente até brinca que a gente fala que o vírus no olho é amigo da bactéria, né? Ele quase que abre a porta. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado disso. E aí, por isso que, em alguns casos de conjuntivite viral, como você não consegue ter noção exata do tempo que deu início, às vezes alguns colegas entram com um antibiótico ocular, nesse caso de conjuntivite, que não estão com aquela condição de secreção amarelada e tal, um aspecto de preocupado aquilo já no seu início, não acabar piorando e complicando mais. Mas a prevenção, com certeza, do álcool gel ajuda bastante. Tem que orientar realmente, treinar todo mundo para sempre lavando a mão, isso é muito importante. Uma atestada de quantos dias tem que dar ao paciente? Quantos dias que o oftalmologista precisa afastar o paciente, isso fica ainda a cargo da individualidade de cada colega, né, em avaliar aquele quadro e entender que aquele quadro se resolveria em tantos dias, né? É o que a gente cresce uma regra padrão. Mas é difícil, mas como eu falei, assim como é difícil você ter um padrão na conjuntivite de queixas, né? Porque tem gente que fala assim, poxa, eu estou com o olho vermelho, mas eu acho que na conjuntivite eu não estou com sensação de corpo estranho. O outro fala assim, poxa, estou com sensação de corpo estranho e eu acho que na conjuntivite porque deve ter caído alguma coisa no meu olho. Então, como você não tem um padrão para isso, a gente não tem um padrão de nivelamento de intensidade, muitos colegas afastam por 3 dias apenas para uma nova observação, outros 5 dias. O ideal, na verdade, é que aquele colega que prescreve alguma medicação para o paciente, ele peça um retorno mais frequente desse paciente. Uma doença infecto-contagiosa. O paciente não pode ser prescrito a medicação, dado um atestado de 7 dias, e esse paciente desaparecer por 7 dias. Ele precisa ter uma avaliação mais próxima. Você não sabe se vai complicar, você não sabe se o paciente vai usar o colírio de forma adequada, vai gerar alguma dúvida, quer dizer, ainda é importante esse retorno, na minha opinião particular, maior prioridade. Se a gente pega esse paciente na emergência, você falou que não é indicado prescrever nenhum colírio, entendeu? Na emergência ali, emergência clínica. Por exemplo, eu atendi 40 casos de conjuntivite agora sábado, lá em Rio Bonito. E só ia ter oftalmologista na segunda-feira. Eu fico com medo de não prescrever um colírio e sofrer sanção se a pessoa progredir mal, né? Então, eu vou te falar aquela resposta que aquilo que eu falei no início. Vai melhorar com a gente, sem a gente, apesar da gente. O que pode trazer são os processos de complicação decorrentes disso. Mas essas complicações, elas não são nas 24 horas, nas 48 horas, né? Quanto mais rápido, obviamente, a pessoa puder procurar o oftalmologista, melhor. Mas a gente não aconselha a prescrição de colírios antibióticos de forma geral para todo mundo, senão a gente vai criar... imagina só, se todos os médicos de todas as emergências prescreverem colírios antibióticos para todos os casos de olho vermelho que eles observarem, porque não conseguem ter o acesso rápido ao oftalmologista. Vai criar uma mega... daqui a pouco a gente vai ter que usar quinolona de 20ª geração, sabe? Porque a gente já não consegue mais, os olhos de todo mundo já vão ter criado uma tal resistência que nós da especialidade não vamos conseguir acompanhar isso. Por isso que a gente sempre orienta o seguinte, olha, compressa fria, soro fisiológico, você não está deixando de estar passando alguma coisa, alguma orientação para o paciente, ele está tendo alguma orientação de aspecto de conforto para ele, mas ele precisa buscar o oftalmologista. Esses 40 pacientes atendidos, a gente pode ter deles aí 30 conjuntivites de casos diagnosticados, e se forem casos diagnosticados em até 48 horas, eles não vão perder a visão por causa da conjuntivite, mas a gente pode ter 10 casos, né, de outros casos muito mais complicados, que não eram conjuntivite, que achavam que eram, e esses sim pode ter problemas se não buscar o tratamento adequado. Porque o que acaba muitas vezes acontecendo, a gente sabe disso, quando a gente passa o paliativo para os nossos pacientes, o paliativo se torna o quê? O definitivo. Não, então, se ele vai para uma emergência, se os 40 vão para uma emergência, o médico clínico prescreve uma medicação de colírio, ele não vai ao especialista. Dificilmente ele vai. Aquele paliativo se torna a presença. E aí, esses 10 que tiveram essa situação, às vezes, esses vão ter mais complicação.
a maior chance de ter mais problema com esses 10 do que com os 30 que está com a gente esperando os 48, 70 horas para poder buscar. Anti-inflamatório oral indicado? O anti-inflamatório oral tem pouco. Isso, o anti-inflamatório oral ele tem quase nenhuma ação no globo ocular. Quase nenhuma no globo ocular, da parte anterior do globo ocular. Quase nenhuma. O anti-inflamatório oral a gente prescreve quando tem reação da pálpebra. O anti-inflamatório oral vai funcionar bem para a pele, mas para o globo ocular da parte anterior quase nenhuma, quase zero. Zero. O antihistamínico também não faz? Então, o antihistamínico funciona bem para a pálpebra, porque aí a gente vai entrar naquela história que eu falei para vocês. Vai funcionar bem para a conjuntiva tarsal. A gente divide essa conjuntiva inflamatória em duas. Na conjuntiva do bulbo, do globo ocular, que essa não tem atividade, e na conjuntiva tarsal, que aí é um outro modelo de conjuntiva, que é a conjuntiva da pálpebra. Essa da pálpebra a gente consegue ter resultado. Então, porque, quando que o oftalmologista prescreve anti-inflamatório oral? Quando a pálpebra está muito inchada. Conjuntivite normal, que não está deixando a pálpebra inchada, a gente nem prescreve oral, a gente só trata o tópico. A grande maioria das vezes a gente só trata o tópico. Olho vermelho, diagnóstico de conjuntivite, trata o tópico. Olho vermelho com pálpebra muito inchada, aí alguns colegas até prescrevem o anti-inflamatório oral. Para a conjuntiva do bulbo mesmo, do globo ocular, você não vai ter quase atividade nenhuma. Para não dizer que não vai ter nenhuma, né? Porque ainda alguma coisa sempre passa, mas quase nada. É isso, eu advogo dentro do meu segmento, muito é o uso do corticoide, então eu gosto muito do uso do corticoide. Eu uso corticoide, eu estou na oftalmologia tem 15 anos, eu uso corticoide há 15 anos, eu nunca prescrevi um colírio que não tivesse corticoide em conjuntivite, eu nunca prescrevi um colírio sem associação com corticoide, porque a escola por onde eu passei, o colega ele era um retinólogo, o Vitor, sempre foi assim, e até hoje eu continuo nessa linha, então eu gosto, o corticoide ocular funciona muito bem e a gente vê com bastante resultado. Mas para criança... Mas precisa... Para criança, não. A criança foge essa regra por algumas questões a criança ela tem uma evolução, às vezes, mais grave, porque a criança ela brinca muito, a chance dela ter um trauma na córnea é maior, e aí a gente pode ter outras complicações. Isso acaba... A criança a gente afasta o uso do corticoide. Algumas crianças até a gente usa corticoide, mas são crianças muito difíceis. Agora, o que acontece é o seguinte, né? Eu gosto sempre de acompanhar meu paciente. Mesmo, assim como eu falei para você que eu não lembro de ter prescrito um colírio sem estar associado ao corticoide, eu também não lembro de ter pedido, eu não me lembro de ter pedido um paciente de conjuntivite que tenha falado assim, olha, volta comigo daqui a 7 dias, 10 dias. Eu sempre acompanho 3 dias depois, 4 dias depois, no máximo 4 dias depois eu já estou revendo o paciente de novo. Eu acho que é importante você acompanhar, ver a evolução, ver como é que está. É processo inflamatório infeccioso agudo, tem que estar fazendo a revisão dele, né? Não dá pra gente... Porque tudo aquilo que a gente acha que se tornou simplesinho é o que vai se tornar um problemão, né? Então, tem que estar sempre fazendo uma revisão, sempre um conforto. A criança não está mais contaminando. Como que a gente pode falar atestar? Não poderia testar isso. Não poderia, né? Porque para a gente poder avaliar essa questão da não contaminação, a gente precisa ver o olho, né? Aí aquele slide inicial lá, o oftalmologista ele avalia, apesar de parecer, quando a gente, por isso que eu quis botar aquele primeiro slide, porque a sensação que as pessoas têm é que quando a gente abaixou a pálpebra, a gente só está vendo o que todo mundo vê, que é a conjuntiva. A gente está vendo o fornix, a gente está vendo o limbo, a gente está vendo a carúncula, a gente está vendo a linha cinzenta, a gente está vendo os cílios, a gente está vendo a pálpebra, a gente está vendo outras questões dos anexos, que eles podem ter reações inflamatórias juntos. Então, não sugeriria fazer isso. Eu sugeriria, eu sei que parece muito a coisa não é para se soar reserva de mercado, porque isso é uma visão comercial da coisa, é para se soar como um cuidado por alguém que está extremamente dedicado a estudar uma área extremamente específica, sabe?
Eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque hoje dentro da oftalmologia, seja talvez uma das especialidades com maior capacidade que a gente tem de lidar com colegas da mesma área, porque a gente já está com tanta subespecialidade da oftalmologia. Depois de algum tempo fazendo só retina, eu preciso chamar alguém que faça só uma outra área, dentro da minha própria área, porque a gente já chega num tamanho de estudo, entendeu? Que é uma coisa, a medicina é um avanço assim, espetacular, né? Quando chega lá, o olho da criança já melhorou, não está mais vermelho. A dormir aqui, você mostrou 14 dias, né? Então, quer dizer, uma semana depois, mesmo com o olho mais claro, ele ainda pode... Ele ainda é contaminante. Esse é o grande equívoco que nós temos. Ele ainda é contaminante. As conjuntivites virais. Aquelas conjuntivites virais, que elas são com hiperemia ocular, associada a uma secreção aquosa, a linfadenopatia pré-auricular, essa daí é 15 dias. Porque essa criança volta contaminante. Então, essa daí é 15 dias. A gente coloca isso uma média, né? A medicina não tem uma... A gente coloca uma média... A gente coloca isso como uma média. É importante ter essa questão. E entra nessa história que eu te falei. Às vezes a gente perde a chance, o oftalmologista, muitas vezes perde a chance quando a gente atende o paciente de olho vermelho, porque as pessoas tendem nós mesmos, isso é uma culpa nossa, tá? Vou puxar a culpa para a gente. Nós oftalmologistas hoje temos tantos procedimentos, tantos exames e tanta coisa, que às vezes a gente esquece de parar um pouco para rever uma coisa que é tão comum para a gente, que é o olho vermelho. A gente tende a subjugar o tratamento do olho vermelho. Quer dizer, se nós, na especialidade, nós subjugamos isso, imagina o que a gente ensina para a população geral, imagina o que a gente ensina para os nossos colegas de outras especialidades. Né? Não devemos subjugar o olho vermelho, porque o olho vermelho, que para todos nós é chamado de conjuntivite, como eu falei lá no início, isso eu chamo muita importância disso e vou refrisar agora, é 27 a 32% dos casos. Quer dizer, um universo muito pequeno, perto de uma quantidade de doenças oculares que levam ao olho vermelho. E aí, por isso, da preocupação de, às vezes, um colega de outra especialidade, numa emergência, atender tanta gente com olho vermelho, e às vezes acabar prescrevendo para 100% colírio para conjuntivite, sendo que as conjuntivites elas rondam de 27 a 32% dos casos. Quer dizer, muitos saiu com colírio de conjuntivite sem ser, e muitos desses vão entender que esse atendimento já foi atendimento suficiente para ele e vão para casa achando que está resolvido o problema dele. Por mais que você tenha orientado que ele vá ao oftalmologista. A vida hoje está muito dinâmica. As pessoas não querem vir mais a uma sala de aula. As pessoas querem assistir todo o conteúdo em casa, online. Então as pessoas já querem a solução imediata. Isso a gente é cobrado o tempo todo da medicina, né? Todo mundo quer remedinho para resolver logo, quer dar uma solução. Então a gente tem que rever esse conceito.